Bom dia, minhas irmãs. Paz do Senhor. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos mais um dia aqui, né? Firmes. Deixa eu falar para vocês. Amanhã vai ter uma conferência. Para quem é aqui de Hamamatsu, vai ter uma conferência aqui no Ziva de Hamamatsu. Vai ser um pastor que Juliano Fraga, o nome dele. Ele fala sobre escatologia bíblica, né? Sobre a volta de Jesus. E é uma grande amiga minha, né? Irmã Edna, que tá promovendo esse evento. E eu vou, né? Então, quem quiser, né, ir, depois é só me chamar aqui, ou ela tá aqui no grupo. O nome dela é Edna Okada. Aí é só chamar ela, a inscrição parece que é 3.500 ienes, tá bem baratinho mesmo. Então, para quem quiser, vai ser acho que das 10 da manhã até às 6 da tarde. Então, fica aí, né, o aviso. Quem não conhece, pode pesquisar ele aí na internet, é Juliano Fraga, o nome dele. Acho que ela até colocou o banner aqui ontem, aqui no grupo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Então, quem tiver... ela colocou, ó. E a inscrição é com ela mesma, tá bom? Então, vale a pena, né? A gente investir no conhecimento, principalmente da volta de Jesus. Então, quem tiver interesse, né? E não tiver compromisso amanhã, quiser ir, fica aí o convite, tá bom? Então, vamos lá, como que tá aí o nosso jejum? Tá de pé? Tá todo mundo aí no nosso propósito de jejum, a gente orando aí pelas autoridades, né? As autoridades constituídas, e se nós formos pensar, todas nós temos autoridade, né? Nós, como mulheres de Deus, temos aí a autoridade sobre os nossos filhos, temos autoridade espiritual aí sobre a vida dos nossos esposos, né? Então, precisamos orar, né, pelas autoridades constituídas, pelas autoridades que o Senhor, nosso Deus, né, ele estabeleceu. A Bíblia diz que toda autoridade, todas as autoridades foram constituídas por Deus. E aí fala assim, nossa, Angelita, mas aí e o Lula foi constituído por Deus? Na verdade, o Lula, ele é uma permissão de Deus, né? O nosso presidente, ele só tá mostrando como que tá o coração do povo brasileiro, né? Então, o coração do povo brasileiro tá precisando de Jesus. Então, é uma permissão do Senhor, né? Se a gente lê os livros da Bíblia, a gente vai ver que o Senhor, ele, quando o povo queria, não, ainda estava em rebeldia, o Senhor mandava, né, reis ainda mais corruptos, né, para poder consertar, né, o povo, né, para que o povo se voltasse para Deus. Então, nós podemos ver a situação do nosso Brasil como uma situação de calamidade mesmo espiritual, né? O povo tem se corrompido cada vez mais, tem entrado por caminhos que estão levando eles para mais longe de Deus. Então, precisamos orar, né? Muito pelos nossos entes queridos e pelo nosso Brasil. Então, vamos... eu coloquei um versículo aqui na Bíblia que eu sempre achei esse versículo muito, muito, muito interessante. Ele tá lá em Romanos 13:2, que fala assim: portanto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, olha só, existe, né, um alerta aqui para nós, né, que a resistência à autoridade, ela traz para nós condenação, porque é o mesmo que a gente está resistindo ao próprio Deus, né? Ah, Angelita, mas e se for uma autoridade que está contra os princípios de Deus? Aí nós estamos isentos, né, a obedecer. Mas quando é uma autoridade
A autoridade, ela é constituída por Deus. O que nós estamos isento, essa noite, passei com febre e muita dor de cabeça. Vou no médico agora cedo, daqui a pouco vou sair para avisar na fábrica. Deus abençoe. Amém, Dri. Vamos estar orando por você, viu? Tem que tomar bastante cuidado, tá dando bastante influenza aqui no Japão. Então, voltando aqui na autoridade, a autoridade é constituída por Deus. A resistência a essa autoridade, ela é uma resistência ao próprio Deus. Quando que eu estou isento? Por exemplo, quando a autoridade fala para mim, por exemplo, mata essa pessoa. Aí, tipo, eu tô isento de obedecer essa autoridade porque ela é contra um princípio de Deus. Então, nesse caso, né, nestes casos, mais vale obedecer a Deus do que a autoridade. Então, é nesse ponto aí que a gente tem que ter o alinhamento e o discernimento, tá certo? Vamos orar então pra gente entrar aqui no nosso... Hoje nós vamos falar do versículo 17 ao 19 de Gênesis 3. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia, mais um dia na tua presença, Pai, onde nós estamos buscando entender a tua palavra, estamos buscando o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por cada uma de nós que tem se posicionado diante da tua presença. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua soberania, Senhor, nas nossas vidas. Nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Continua nos abençoando, continua nos dando graça, nos abre o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante da tua presença também a vida da Adri, que tá com febre, Senhor, que vai passar pelo médico, mas, Pai, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, nós pedimos ao Senhor que traga a cura, a restauração dela, em nome de Jesus. Também colocamos nas tuas mãos a irmã Rosilaide, Senhor, que ainda está internada, que o Senhor, Pai, traga a cura, que o Senhor traga realmente a cura total de todo o seu corpo, tanto mente, físico e espiritual, em nome de Jesus, Pai. Pai, nos dê saúde, nos ajuda a cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, nos ajuda, Senhor, a ser preventivas, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que grandes vírus, grandes doenças têm assolado o seu povo, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso para cuidar de nós. Nos livra, Pai, nos livra desse mal, nos livra de toda tentação, nos livra de tudo que o inimigo, Pai, tem tramado contra as nossas vidas. Pai, eu coloco esse estudo mais um dia nas tuas mãos. Peço que o teu Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso entendimento, abra o nosso coração para receber essa palavra e que ela venha dar frutos para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa com entendimento, nos abençoa com sabedoria, Pai. Que seja um estudo impactante nas nossas vidas, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que o teu Espírito, Pai, ministre a cada coração aqui presente, Pai, e que tudo venha ser para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui para mais um dia, né? Vencendo dia após dia, como é bom a gente estar na presença do Senhor. Minhas irmãs, eu quero aqui no Japão, o que eu tomo pra evitar gripe, essas coisas assim? Eu tô até aqui com ele mexendo, ó. Eu tomo açafrão com pimenta do reino. É muito bom pra imunidade isso, muito bom mesmo. Eu faço ele bem quentinho, né? Coloco uma colherzinha de chá de açafrão numa xícara de água quente e coloco uma pitadinha de pimenta do reino, porque a pimenta do reino, ela ajuda a ativar a cúrcuma, né? Então, é muito bom para imunidade. E o meu própolis, que eu não deixo de tomar, né? Então, pode ver que, às vezes, quando eu ainda pego alguma coisa, vem bem fraco, não vem da mesma forma que tem atingido as pessoas. Então, fica aí a dica para você que tá aqui no Japão e que tá no Brasil também. No Brasil é muito mais fácil achar cúrcuma, né? Que é o açafrão, o amarelinho.
Então, é muito bom. Eu tomo todo dia, né? Às vezes tomo 2 vezes por dia. Tomo de manhã e tomo à noite antes de dormir. Então, fica aí a dica. A Adri falou ontem, eu tomei o chá de açafrão, foi o que ajudou a conseguir dormir. É, exatamente, ele é muito bom, Adri. Continua tomando. Dei até um golinho no meu aqui agora. E vamos lá. Então, vamos entrar hoje em Gênesis, né, do capítulo 3, versículo 17 ao 19, né, e que diz assim, e a Adão diz, nós estamos aqui só para contextualizar, nós estamos aqui na sentença, né, que Deus deu a todos os envolvidos, né, no pecado, na queda. Então, a primeira sentença, a primeira coisa que Deus fez foi providenciar o nosso resgate, né, que ele falou que da descendência da mulher, né, iria nascer o nosso Salvador, aquele que ia nos redimir, né? Nós vimos isso lá em Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia. E quem pregou o evangelho a primeira vez na Bíblia? Foi Deus, o próprio Deus, né, providenciando a nossa salvação, a nossa redenção. Nossa, Angelita, de Gênesis 3,15 foi tirado isso? Sim, de Gênesis 3,15 foi anunciado, né, que o nosso Salvador viria, né, que nasceria de uma virgem que iria destruir totalmente o Satanás. E essa promessa de Gênesis 3,15, ela já se cumpriu, né? Aqui, quando a gente lê Gênesis, ela não tinha se cumprido ainda. Mas hoje, para nós, ela já se cumpriu, porque o nosso Jesus já veio, o nosso Salvador já veio. Então, olha só, se alguém perguntar para você, olha, nossa, não tem nenhuma promessa da Bíblia que se cumpriu. Aí você vai falar, tem sim, a promessa de Gênesis 3,15, do proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho foi pregado, e foi pregado pelo próprio Deus. Essa promessa já se cumpriu, que foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a primeira coisa que Deus faz, ele providencia, né, o nosso resgate, né, a nossa reconciliação com ele, e depois ele começa a dar a sentença, né, e ele dá a sentença primeiro a cobra, né, que ele fala que a cobra vai rastejar, né, ele não dá nem oportunidade, né, da cobra falar, ele fala que a cobra vai rastejar, ela vai comer do pó da terra, e isso é a humilhação que realmente o Satanás, ele sofreu, né, já ali na sua sentença. E ele perdeu o poder dele, ele perdeu, ele é igual a cobra mesmo, ele fica rastejando ali, e ele só faz o que Deus permite, né? Aí depois veio a sentença sobre a mulher. Nós vimos que a sentença da mulher foi uma sentença muito grave, que se estende até nós, né? Foi atingida a nossa maternidade. Hoje nós vemos, né, o tanto que é doloroso para uma mulher ter filho, né? A gestação também, às vezes existe problemas, né? A fase também depois do nascimento, que vem aquela dor, depois também a educação dos filhos, né, também, que é algo que é bem ali trabalhoso. Por quê? Por que tudo isso? Por conta do pecado. Foi o pecado que distorceu tudo isso, né? Não era para ser assim. Era para ser leve, era para ser tudo feito conforme o plano que Deus tinha criado. Mas depois do pecado, tudo foi distorcido. E nós vemos ali também que, por conta que a mulher caiu, né, houve também o impacto no casamento, no relacionamento, né? Ali, ao invés da mulher ser submissa ao esposo, né, ter aquela harmonia, a mulher, ela tem o conflito de lutar por ser líder também, que ela quer a liderança também, né? Então, tudo isso nós vimos, né? Olha quantas informações importantes que Gênesis nos dá, né? É impactante estudar Gênesis, né? Então, nós vimos ali que o casamento, ele foi também abalado, distorcido,
acontecido, mas nós vimos que existe a esperança de que quando nós estamos em Cristo, tudo isso pode ser restaurado, né, conforme o plano de Deus. Então, por isso, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos orar, nós precisamos entender porque cada coisa acontece na nossa vida. E agora, aqui nesse texto que nós vamos entrar, é a sentença sobre a vida de Adão, né? E nós vamos entrar nele agora, que é Gênesis 3, do 17 ao 19. Olha só, e a Adão, Deus disse, né? O próprio Deus está dizendo aqui, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só, vamos prestar atenção em cada frase desse texto, porque é muito importante, vai nos dar muitas informações, né? Esse texto aqui, né, de Gênesis 3, do 17 ao 19, ele nos confronta com uma verdade fundamental, que o pecado não é apenas um ato individual, mas uma força que distorce tudo ao nosso redor. Olha só, ele afeta o nosso trabalho, as nossas relações com o mundo e até mesmo a nossa mortalidade. Olha só, porém, em meio a todo esse juízo, Deus não nos deixa sem esperança. A sua redenção em Cristo nos dá a promessa de que o pó não é o fim. Então, hoje nós vamos explorar como que o pecado afeta 3 áreas centrais da nossa vida: nosso trabalho, nossa relação com a criação e a nossa mortalidade. E nós vamos descobrir também como Cristo, né, redime cada uma dessas áreas, transformando a nossa luta em um propósito eterno. Olha como Deus é maravilhoso. Até as besteiras que a gente faz, ele transforma, né, em propósitos. Então, vamos lá para a primeira frase aqui, né? Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. O trabalho, ele era ali no Jardim do Éden, né? No jardim ali no Éden, ele era, né, antes da queda, o trabalho ele era um prazer para Adão, né? Ali no Éden, Adão foi chamado para cultivar e para guardar o jardim com alegria. Nós já estudamos isso lá em Gênesis 2:15. Mas o pecado, olha o impacto do pecado. O pecado transformou essa bênção em quê? Em um fardo. O trabalho agora é acompanhado por quê? Por fadiga, frustrações e muitas vezes inutilidade. Vamos pensar aqui nós no nosso trabalho. Quantas fadigas nós passamos no nosso trabalho? Quantas vezes nós estamos lá no nosso trabalho, quietinhas, fazendo o nosso trabalho, e vem o enviado do Satanás para tirar a nossa paz? Quem aqui já passou por isso? Eu acredito que todas, né? Todas nós já passamos por isso. Então, quantas vezes, minhas irmãs, né, nós passamos também por frustrações no nosso trabalho, né? Quantas vezes a gente deseja uma coisa, acredita que vai acontecer alguma coisa, mas muitas vezes nós somos frustradas. Então, tudo isso que a gente tá meditando, conversando, é o impacto do pecado. Então, quando acontecer uma frustração, uma fadiga lá no seu trabalho, você tem que lembrar dessa sentença aqui que foi dada para Adão. Ó, em fadigas, o próprio Deus falou, em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Minhas irmãs, isso aqui é revelador. Quem aqui sabia disso, né? Que todas essas dificuldades, né, que a gente passa, né, no trabalho muitas vezes, é consequência da sentença que Deus deu para Adão. Quem sabia disso? Escreve aqui para mim, vamos interagir um pouquinho. Olha só, nos exemplos modernos, né,
Tem muitos profissionais que se sentem presos, né, a empregos insatisfatórios, né? Profissionais, às vezes, que se formam, estudam, faz ali um tempo de preparo e depois se sentem presos ali naquele trabalho e nunca está satisfeito, né? A nós que somos pais, que somos mães, né? Muitas vezes nós trabalhamos arduamente para sustentar as nossas famílias, mais as lutas para equilibrar as finanças e também tempo de qualidade. Quantas vezes, né, nós ficamos afundadas no nosso trabalho e não temos muitas vezes tempos de estar com a família, tempo de estar com os filhos, o tempo necessário ali, né? Então, olha só, nós vimos aqui que o primeiro impacto, né, é sobre o trabalho, né? O trabalho que era para ser uma alegria, né? Aí ele se tornou agora um esforço, ele é uma fadiga muitas vezes, né? Ah, Angelita, mas eu não vejo o meu trabalho assim, eu não vejo o meu trabalho como uma fadiga. Para mim, o meu trabalho, ele é uma bênção de Deus. Amém? Então você já entrou na redenção de Cristo, né? Lá em Colossenses 3:23 fala assim: tudo que fizere, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, em Cristo, né, o nosso trabalho, ele tem um propósito, ele se torna um trabalho com o propósito de dar glória para Deus, né? Ele nos chama a enxergar o trabalho como uma forma de glorificar a Ele, né? Mesmo em meio às dificuldades. Ontem eu estava lá no meu trabalho, e ontem eu estava lá no meu trabalho e o meu marido deu uma coisa bem chata pra gente fazer, sabe? Tava eu e a nossa secretária e a gente ficou da hora que a gente chegou até quase 4 horas da tarde para concluir o que ele tinha pedido, né? E ali, nossa, meu coração tava assim atordoado, sabe? E eu falei, nossa, mas que negócio chato de fazer, meu, ele tem tanta coisa para fazer e não rende. E meu coração começou ali numa murmuração, né? Aí na hora o Espírito Santo falou para mim, minha filha, não entra por esse caminho. Não entra por esse caminho de murmurar. Não entra por esse caminho, entra pelo caminho, né, de que tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. E ali eu falei assim, nossa, Senhor, me perdoa, né? Eu te agradeço porque eu tenho esse trabalho. Eu te agradeço porque eu tô aqui, tendo esse trabalho para ter o meu sustento. E comecei a agradecer a Deus. E ficou tão gostoso de fazer aquilo ali, ficou tão gostoso mesmo de estar ali naquele trabalho. Então, olha só como, né, que quando a gente obedece a palavra, o Senhor, ele nos faz desfrutar de uma alegria, de um gozo no coração, né? O nosso coração, ele fica regozijando. Mas se a gente parte pelo caminho do pecado, né, que é a murmuração. Minhas irmãs, quantas vezes, né, ao invés de agradecer, nós temos murmurado. Quantas vezes, ao invés de louvar o Senhor, nós temos entrado pelo pecado da murmuração, né? Então, qual que é a aplicação prática para isso, né? É a gente mudar mesmo a nossa perspectiva, é ver o nosso trabalho como uma oportunidade de servir a Deus, né? Mesmo nas tarefas mais simples que nós temos, né? E ser uma testemunha viva ali no nosso trabalho. Usar, né, a ética, o comportamento para refletir o ambiente ali profissional, né? Quantas de nós temos acesso, às vezes temos acesso àquela pessoa e vai ser por nós que Deus vai entrar na vida daquelas pessoas, que Jesus vai entrar na vida daquelas pessoas, né? Então, primeiro ponto, né? Nós já vimos que o pecado, né? Ele impactou o trabalho que era para ser uma alegria, agora ele é um esforço, ele tem fadigas, mas quando nós vemos o trabalho, né? E nós mudamos a nossa perspectiva, nós colocamos em nossos corações que nós vamos ser testemunhas do Senhor ali no nosso trabalho, nós entramos pelo caminho da obediência e entendemos que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer para o Senhor. Mas não se esqueça disso, né? Que o trabalho, ele só tem essa fadiga porque ele foi uma sentença dado a Adão. Segundo ponto, né? Olha só, a criação, né? A criação de Deus. Ele diz no versículo 18,
ela produzirá também cardos e abrolhos. Quem produzirá? A terra. E tu comerás a erva do campo. Então, olha só. Antes, lá no Éden, era uma fonte de abundância. A terra produzia abundantemente, né? E agora, ela vai produzir o quê? Cardos e abrolhos. O que significa esse cardos e abrolhos? Significa as coisas ruins, né? As ervas daninhas, os venenos, né? Então, antes o que era fonte de abundância, agora reside o quê? Ao esforço humano, né? O pecado trouxe também o desequilíbrio ecológico e o sofrimento à criação, né? Nos exemplos modernos agora, a gente vê a luta da agricultura contra o quê? Contra as pragas, contra os desastres naturais, né? A gente vê também a crise ambiental, né? Atual, com a humanidade enfrentando esses efeitos, né? Tudo da má administração do nosso planeta. Então, olha só como o pecado, ele impacta também até o sistema ecológico, né? A criação sofre com a sentença, o pecado, né, que foi cometido lá no Éden. Então, vocês conseguem perceber como o pecado foi tão profundo e é profundo que ele distorceu toda a criação de Deus. O que Deus criou, que era para ser abundante, era para ser alegria, era para ser paz. Hoje nós estamos sofrendo a consequência desse pecado, mas nós podemos olhar para tudo isso com outra perspectiva e mudar essa realidade, né? E mudar, como que a gente muda, Angelita? Essa realidade, quando a gente está em Cristo, a gente consegue, através das nossas súplicas, orações, a gente consegue transformar o ambiente ao nosso redor, né? Quantas vezes eu tenho muito costume, minhas irmãs, de orar, igual agora nesse exemplo aqui que a gente colocou, né? A agricultura contra as pragas. Eu creio que a gente pode orar lá e a praga sumir. Você crê nisso? Eu creio que a gente pode abençoar, né? A Bíblia diz que a oração, ela tem muito poder. Então, olha só, em Cristo nós podemos mudar realidades que a gente pensa que pode ser impossível, mas a gente pode exercer a nossa fé, né? A Bíblia lá em Romanos 8, do 22 ao 23, nos ensina que a criação tá gemendo, aguardando a redenção final, né? Mas Cristo promete restaurar todas as coisas. Até lá, nós somos chamados ao quê? A ser bons administradores da criação, cuidando do que Deus nos confiou, né? Cuidando de não jogar um lixo na rua, de não jogar um papel ali que vai demorar anos, né? E às vezes nem consegue, né, ser ali decomposto. Então, nós precisamos exercer, né, a nossa confiança no Criador. Qual que é a aplicação prática para isso, né? É cuidar da criação, né? Refletir o cuidado de Deus, né, ao preservar e respeitar o meio ambiente. Quantas vezes, né, a gente vê a pessoa ali no carro, joga um papel de bala para rua. Aqui no Japão é muito difícil ver isso, mas no Brasil a gente vê isso muito, né? As pessoas pegam, descascam um negócio, joga no chão, joga ali em qualquer lugar, não joga no lixo, né? Mas nós que somos representantes de Cristo, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ser diferentes, cuidar, né, do meio ambiente e ver o mundo como uma provisão de Deus, né? Lembrar de que tudo que consumimos é sustentado pela graça de Deus, né? Ainda que hoje tá bem distorcido, tá muito agrotóxico, tem muitas coisas ruins ainda aí no meio da agricultura, mas é a graça de Deus que traz a provisão para nós, né? Então, o segundo ponto aqui, nós vimos, né, que antes o que era para ser abundante, hoje, né, a própria terra, ao invés de produzir, ela traz uma resistência, ela sofre, né, por causa do pecado, né? Ela produz pragas, ela produz
muitas vezes esses desastres naturais, né? Como tsunamis, tornados, né? Essas destruições. Então, nada disso, minhas irmãs, nada disso era para ter antes do pecado, né? Então, depois do pecado, todas essas coisas, elas foram inseridas, né, neste mundo por causa do impacto do pecado. Então, já vimos 2 pontos importantes, né? O primeiro ponto, quem lembra, né? Que foi o trabalho que era antes para ser uma alegria, agora ele tem que ser com esforço, porque ele tem muitas fadigas, né? Mas em Cristo nós podemos enxergar o nosso trabalho como um instrumento para glorificar o Senhor. Então, no Senhor nós podemos suportar e dar bom testemunho. Segundo ponto foi que a criação, ela sofreu. Antes, o que era para ter abundância, agora tem resistência. Antes, o que era para ser uma terra que produzia só coisas boas, hoje ela produz pragas, hoje ela produz, né, muitas coisas que a própria criação está gemendo com isso. Tá certo? Tudo isso resultado do pecado. E o último ponto aqui, que é a mortalidade. Olha só, do pó você veio e pro pó você vai voltar. Até então não existia a morte. Olha só, no suor do rosto, versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó e ao pó voltará. Olha só o impacto do pecado. A sentença da morte, ela é a consequência mais dolorosa do pecado. Quem aqui que conforma com a morte, né? A irmã Polônia acho que não tá aqui hoje. Mas olha só, a morte, a irmã Polônia, mencionei ela porque ela tem muito medo de morrer, né? Mas a morte, ela também é uma sentença do pecado, né? O homem, ele foi criado para viver eternamente, eternamente. E aqui entrou essa sentença, né, da morte. O homem, ele foi criado para viver, né, eternamente em comunhão com Deus. Mas agora ele enfrenta essa separação e o retorno ao pó. Olha só, quem sabia dessa informação? Você sabia que a sentença da morte, hoje a morte existe por conta do impacto do pecado, né? Nós podemos usar alguns exemplos modernos aqui, a luta, né, contra doenças incuráveis. Quantas pessoas, né, estão hoje sofrendo, né, morrendo por doenças incuráveis, né? E também pelo medo da morte, né, que permeia todas as culturas, né? Quantas pessoas não sofrem com isso, né? Medo de morrer, ou estão com doenças que sabem que vai ter que enfrentar, né, a morte, ou até mesmo a falta de cuidado, né, com o nosso corpo. Gente, hoje eu vi, foi até a irmã Polônia que me mandou. E eu achei muito interessante. Ela me mandou o presidente Lula, ele falando que ele saiu daquele estado dele lá, que ele tava mal, e ele tava fazendo caminhada, cuidando do corpo. E ele, sabe o que ele falou? Ele falou que ele pede para Deus para ele viver 120 anos. Olha só, olha só. Eu não sei, mas eu senti que Deus está fazendo algo aí no coração do Lula. E a gente tem orado por isso, né? Para que Deus traga conversão ao coração dele. Já pensou, esse homem, ele é um grande líder. Ele é muito inteligente. Já pensou esse homem convertido, consertando todas as coisas que ele fez, né? Todo o mal que ele causou para a humanidade, que ele consertando? Então, não sei, eu acredito que Deus está fazendo algo no coração dele. Porque esse viver de 120 anos é um princípio bíblico. Esse cuidado com o corpo que ele demonstrou estar tendo ali é um princípio bíblico. Então, não sei o que Deus pode estar fazendo na vida dele, né? Mas eu oro, né, pela vida dele. Embora ele tenha feito muito mal, mas a Bíblia não me autoriza a condená-lo. A Bíblia fala que eu tenho que orar pelas autoridades, né? E é esse o meu papel. Então,
Olha só, a morte, ela entrou pelo impacto do pecado. Então, mas nós temos a boa notícia que Jesus venceu a morte. Em 1 Coríntios 15:55, Paulo declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, a ressurreição de Cristo é a garantia que a nossa mortalidade, ela não é o fim. O pó é apenas o início da nossa glorificação em Cristo. Então, nós vamos até passar pela morte, se Jesus não voltar até lá. Mas nós vamos ressuscitar, nós vamos morar a eternidade com Cristo. Então, nós podemos viver com esperança, né? Enfrentar a vida e a morte com confiança, sabendo que em Cristo eu e você temos vida eterna, né? E proclamar essa vitória de Cristo, né? Testemunhar aos outros que o poder da morte foi derrotado. Quantas vezes, né? No momento de morte, a gente muitas vezes fica ali naquela tristeza, mas a gente precisa ter a consciência de que se a gente anuncia, né, a salvação, o velório é o melhor momento para a gente anunciar Jesus, né? É o melhor momento porque é ali naquele momento de dor que as pessoas estão quebrantadas. Olha, essa pessoa ela partiu, mas a Bíblia fala algo incrível sobre a morte. Se essa pessoa ela morreu em Cristo, ela está agora diante do Deus vivo, né? Porque a palavra de Deus fala que aquele que morre em Cristo, ele já vai direto, né, para a presença de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa incrível, né? Ah, mas eu não sei se alguém pregou Jesus para ele. Não, nós não precisamos saber, né? O Senhor o sabe. Né? Então vamos crer que vamos encontrá-lo na eternidade, mas hoje você pode, né, aceitar esse Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, e você pode experimentar a vida eterna com o Senhor, né? Então, nós vimos aqui, para concluir, que Gênesis 3:17-19 nos lembra da profundidade do impacto do pecado, mas ele também aponta, né, para a esperança da redenção em Cristo. O trabalho, a criação e a mortalidade foram afetados, mas Deus não nos deixou sem resposta. Em Cristo, tudo será restaurado por completo. E nós vamos vivendo aqui, né, confiando que nós somos instrumentos do Senhor aqui para tornar todas essas distorções do pecado um propósito, um crescimento, uma esperança. Amém? Então, qual que é o nosso chamado hoje para agir? Como que nós temos que agir depois que nós vemos, que nós entendemos sobre esse impacto, né? É reconhecer realmente que o impacto do pecado, né, foi algo devastador, né? E a gente também analisar áreas da nossa vida onde a gente se sente preso das consequências do pecado. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele nos dá liberdade para viver todas as áreas da nossa vida em liberdade. E hoje, minha irmã, e você pode estar aí presa em alguma área da sua vida. E essa prisão é o impacto do pecado, porque o Senhor, ele te chamou para viver livre. Mas como que eu faço, Angelita? Identifica. Primeira coisa é identificar. Lembra de ontem que nós vimos o impacto, né, do pecado na maternidade, no casamento? Lembra que ontem também o Senhor nos chamou para ver as áreas, né, da nossa vida, da nossa maternidade, do nosso casamento, as áreas que estão presas, e ele nos deu 3 caminhos. Primeiro, qual que foi? Confessar. Segundo, qual que foi? Entregar. E o terceiro, qual que foi? Confiar, né? Então, ontem nós recebemos 3 passos do Senhor, né? Para a gente analisar as áreas da nossa vida que foram corrompidas, né? Pela sentença da mulher, que é a maternidade e o casamento. Hoje nós estamos sendo chamadas, né? Para ainda mais uma vez entender que o pecado, ele causa um impacto profundo nas nossas vidas, mas que Jesus, ele nos deu a liberdade de viver nele a abundância que o Senhor nos criou para ter. Então nós não precisamos ficar presas nessas áreas da nossa vida. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que identifique
identifique, né, áreas da nossa vida onde a gente ainda está sobre o peso das consequências do pecado. Tá certo? Segunda coisa, buscar a redenção em Cristo. Nós não precisamos tentar vencer essas lutas sozinhas, minhas irmãs. Nós precisamos confiar em Jesus. Jesus que transformou um trabalho em serviço. Confiar em Jesus que transformou o trabalho em serviço, a criação em provisão e a morte em vitória. Então Jesus, ele transforma o quê? O trabalho que antes que foi transformado num trabalho árduo, agora ele transforma em um serviço a ele, em servir a ele, né? A criação que foi transformada em maldição, né? Que produz pragas, que produz acidentes naturais, ele transformou o que? Em provisão para nós. Nós precisamos enxergar essa terra como provisão, como a provisão do Pai, né? E a morte, né, que foi decretada, ele transformou em quê? Em vitória. Então, em Cristo, nós podemos viver a abundância do Senhor. Tá certo? Terceiro ponto, viver para a glória de Deus, encarar o nosso trabalho, né? A nossa relação com o mundo e a nossa mortalidade como uma oportunidade para refletir o poder restaurador de Cristo, né? É nos lembrar que em Cristo cada luta, cada luta é redimida, cada fardo é aliviado e cada lágrima é enxugada. O Deus que formou eu e você do pó é o mesmo que nos levará para a glória eterna. Amém? Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor, né? Por tudo que o Senhor tem feito aqui na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esse estudo tão maravilhoso que tem, Senhor, nos levado a um entendimento tão profundo sobre o pecado, sobre tudo que o pecado causou nas nossas vidas, sobre as distorções que ele trouxe, sobre a devastação que ele trouxe, Pai. Mas, Pai, a partir do entendimento, Senhor, que em Cristo nós podemos ser reconstruídas, nós podemos ser restauradas, que áreas da nossa vida não precisa viver sobre o peso das consequências do pecado, mas que áreas da nossa vida pode viver em liberdade no Senhor. Pai, em nome de Jesus, mostre-nos, Pai, áreas da nossa vida que temos vivido com o peso das consequências do pecado, seja na maternidade, seja no casamento, seja, Senhor, no trabalho, seja, Senhor, na criação, Pai, seja, Senhor, no medo da morte. Pai, em nome de Jesus, hoje restaure essas áreas da nossa vida, nos mostre, Pai, que haja, Senhor, confissão da nossa parte, Senhor, confissão do nosso medo, confissão da nossa dor, confissão, Senhor, daquelas áreas, Pai, que estão escondidas no mais profundo, Pai, mas que hoje, Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que traga à tona, Senhor, essas áreas, que traga à tona, Senhor, todas as áreas que nós temos vivido com peso, como consequência do pecado. Nós queremos ser livres, Pai, no Senhor. Nós queremos ter a vida abundante que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, por favor, nos abençoa continua nos abençoando com entendimento, com graça, com sabedoria, para entendermos a Tua palavra cada dia e vivermos de forma que te agrada. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Agora eu quero falar com você aqui do YouTube. Se você chegou aqui e essa mensagem tocou seu coração, eu quero convidar você a chamar Jesus para morar na sua vida, para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Porque com Jesus, tudo que o pecado distorceu pode ser reconstruído, pode ser restaurado. Então, eu te convido agora, mas Angelita, como que eu faço isso? É você orar aí, onde você está. O Senhor Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. E a palavra de Deus diz isso. Então, se você deseja ter uma mudança de vida, ter entendimento da palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha também te selar, morar na sua vida, você faça essa oração. Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor.
Eu peço perdão por ter vivido até hoje sem a tua presença, sem o seu senhorio. Mas a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha casa, do meu lar, seja o Senhor de todo o meu comportamento, todo o meu pensamento, todas as minhas palavras. Então eu te chamo para morar na minha vida e ser o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E se você fizer essa oração, escreve aqui para nós, né? Para a gente poder orar por você. E se você quiser fazer parte dos estudos ao vivo, né? Tirar suas dúvidas, você pode vir aqui para o Clube da Bíblia. Eu vou deixar a descrição aqui abaixo nesse vídeo. Você pode entrar, né? No link e fazer parte aqui dos nossos estudos. Aqui no Japão, nossos estudos são das 7h30 da manhã às 8h30 e no Brasil das 7h30 da noite às 8h30 da noite. E se você está em outro país, você se ajusta aqui para você participar ao vivo. Amém? Então, amém, minhas irmãs. Glória a Deus por mais um estudo, glória a Deus por mais entendimento da palavra do nosso Pai, do nosso Rei Eterno. E agora eu gostaria de abrir para você, né? Para você o que você tirou para você hoje do nosso estudo. Pode abrir o seu microfone, compartilhe aqui conosco. É tão maravilhoso quando você abre o microfone, compartilhe o seu entendimento, porque outras pessoas também são abençoadas. Quem gostaria de falar? Ou se tem alguma dúvida? Eu. Oi, meu amor! Você gostaria de comentar? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pode falar sua dúvida. Porque o Lula, o presidente, queria ficar até com 120 anos. O Lula, ele estava orando para Deus para ficar com 120 anos. Então, ele quer viver muito aqui na Terra. E a gente pode orar, sim. Você quer viver muito tempo aqui na Terra? Quero. Então, você pode orar, pedindo para o Papai do Céu saúde, falando para o Papai do Céu ajudar você a cuidar da sua alimentação, cuidar do que você come para você ter muita saúde e viver até 120 anos. Entendeu? Entendi. O que mais que você tirou? Você entendeu a mensagem de hoje sobre o pecado? Como o pecado é grave? Como o pecado faz coisas ruins para nossa vida? Entendi. É? Entendi. Então nós precisamos obedecer o Papai do Céu, né? Amém? Amém. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Obrigada pela sua participação. Alguém mais, minhas irmãs, querem falar do estudo de hoje, né? Dos pontos que nós estudamos? Quem aprendeu, somou na sua vida? Ninguém quer falar? Quais foram os pontos que a gente estudou e qual que foi o impacto, né, disso na nossa vida, o impacto desse entendimento, como que nós vamos viver a partir de agora, entendendo sobre o impacto do pecado? Quem gostaria? Bom dia. Bom dia. Porque dá um testemunho em relação à questão do trabalho. Teve uma época que eu tava muito mal, né? No trabalho. E daí eu comecei, durante o trabalho, orar e cantar, sabe, louvor. E pensa num dia assim que passava leve, que eu não via. Daí eu saía do serviço todo mundo, nossa, que dia ruim, nossa, esse dia não passou. E eu pensava, nossa, meu dia foi tão bom, meu dia passou tão rápido. Porque eu deixei, às vezes, de ficar ali olhando pro relógio da hora e falando, nossa, esse trabalho é difícil. E eu comecei a orar e a louvar. E o dia passou bem melhor. Sim, sim. Falar. Amém, Ti. Então, é exatamente isso, né? O pecado, né? A repercussão do pecado no trabalho
ela transformou o trabalho que antes era uma alegria lá no Éden em uma tarefa árdua e cheia de frustrações, né? Agora o trabalho é com o suor do nosso rosto, enfrentando cansaço, desafio e resistência também. Mas quando, igual a Tieme, ela entrou na presença de Deus, ela ali se relacionou com Deus na hora do trabalho. E olha só como mudou a perspectiva. Consegue entender? Mudou a perspectiva. Mudou ali, ao invés dela ficar reclamando, murmurando, ela entrou na presença abundante de Deus. Foi também o que eu falei ontem sobre o meu trabalho. Eu estava ali fazendo uma coisa chata, que meus olhos eram chatos, mas quando o Espírito Santo me deu aquele impacto, né? Eu automaticamente já mudei e comecei a agradecer, comecei ali, Deus, muito obrigado. Então comecei a falar com Deus, comecei ali a entrar na presença de Deus. Então o segredo, minhas irmãs, é esse, é entrar na presença de Deus, né? É sempre a gente buscar pela presença. A presença de Deus, hoje, ainda aqui nessa terra, ainda nesse estado que a gente tá na carne ainda, a nossa carne, ela é pecaminosa, né? Então, mas no nosso espírito, a gente pode viver a vida abundante, né? Do Senhor. Amém? Então, o impacto, né, desse entendimento na nossa vida é que o pecado, ele não é um erro moral, né? Ele afeta todas as áreas da nossa vida, desde o trabalho até os relacionamentos e a criação, né? E também a nossa eternidade, né? Nós precisamos compreender que o pecado sempre vai trazer consequências, mas Deus, em sua misericórdia, oferece o caminho da restauração. Então, nós temos sempre essas duas opções, né? Pecar, nós vamos pecar, mas o pecado na nossa vida, ele deve ser um acidente, ele não deve ser algo que a gente tá ali todo dia cometendo aquilo, né? O pecado, quando ele é cometido, ele precisa ser confessado e nós recebemos a purificação do Senhor. Amém? Então, para o pessoal do YouTube aqui, eu já vou encerrar. Davi, tem um louvor?